Oi, tudo bem? Eu me chamo Taline e hoje é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu vim contar para vocês como que eu consegui sair da inércia em apenas 6 meses. Sim, gente, foi assim, muitos anos tentando entender o que acontecia com a minha vida e em apenas 6 anos, 6 meses eu consegui girar a chave que estava faltando. Mas para mim poder contar para vocês tudo o que aconteceu, tudo que envolveu, né, para que essa virada de chave acontecesse na minha vida, para que eu conseguisse mudar, melhorar, né? E foram muitas coisas aconteceram que eu hoje consigo identificar que foram situações, diversas situações que me deixaram super ruim, né? Eu falo ruim tanto quanto o financeiro, quanto o psicológico, várias coisas que aconteceram que fizeram com que literalmente eu chegasse no fundo do poço, sim. 6 meses atrás eu achava que não tinha mais solução para minha vida, que as coisas não iriam acontecer, que tudo que eu fazia dava errado e por mais que eu tinha vários conhecimentos, porque eu era aquela pessoa que eu via uma mentoria, eu acabava comprando. É, ah, um exemplo. Saia do 0 a 1 milhão em tanto tempo. Procure você. Coisas assim que incentivavam, né? E eu era essa pessoa que sempre estava ali constantemente aprendendo, tentando aprender coisas que pudessem fazer com que eu saísse daquela vida ali de corrida, meio que corrida dos ratos, né? Sempre correndo atrás do dinheiro, sempre querendo fazer trabalhos extras, coisas que fizessem com que, na verdade, assim, hoje eu consigo olhar e entender que eu queria era estar rica, eu queria era ter dinheiro, eu queria ter uma vida de abundância, abundância financeiramente, né? E hoje eu percebo que tudo foi em vão, aquela corrida, aquela loucura, aquela corrida constante atrás do dinheiro, sabe? E com tudo isso acontecendo, a minha vida foi decaindo, porque eu já não cuidava mais da aparência, eu não cuidava mais do corpo físico, eu já não cuidava mais da espiritualidade, que era muito importante. Eu vim de uma religião católica, eu não frequentava mais a igreja, eu não rezava mais, eu não fazia praticamente mais nada. Eu simplesmente eu entrei em uma redoma de que eu precisava sim ter aquele ganho, né? Que eu corria como louca, eu corria, trabalhava e sempre estava fazendo alguma coisa, só que eu tinha aquele montante de dinheiro, eu conseguia ganhar não milhões, porque, né? Até porque eu não tinha recursos, né? Para ganhar muito dinheiro, mas eu sempre tinha grana e só que eu não sabia investir, eu não sabia fazer nada, eu acabava que eu gastava tudo. Se eu ganhasse R$ 1.000 hoje, amanhã eu já não tinha mais. Enfim, era assim, ó, realmente uma corrida muito maluca. Tipo, era hoje eu tinha dinheiro e amanhã, daqui a 2 dias, eu não tinha. E eu não sabia mais o que fazer. Então, foram muitos anos assim, muitos anos mesmo, de tentar entender o porquê que as minhas coisas não davam certo. Eu sou empreendedora, eu falo que eu ainda sou empreendedora, embora agora eu tenha dado uma pausa nas minhas criatividades e tal, desde criança, desde os 12 anos. Eu me empreendo na área de acessórios femininos, eu produzo colares, pulseiras, brincos, então desde os 12 anos eu tenho essas atividades, essa criatividade, né? E foi uma das coisas que, quando eu
me formei na faculdade de moda, eu optei, né, por trabalhar. Mas como eu não tinha conhecimento, né, de como administrar um negócio, de como fazer as coisas acontecerem, eu acabei quebrando todas as vezes que eu tentei investir, né? Por muitas vezes, assim, entrava uma grana boa, eu ia lá, comprava material, produzia e nada funcionava. Vendia, vendia, vendia. E aí, quando chegava aquele momento, tipo, de dizer assim, ai, não, agora eu cheguei e tô com uma grana legal, eu ia lá, gastava o dinheiro, não reinvestia na marca, né? Deixava que as coisas acontecessem, até porque também eu não tinha quando eu saí da faculdade, eu montei essa marca, eu não tinha outro meio de sobrevivência a não ser a marca. Então, tudo que eu fazia, eu vendia, e dali o dinheiro eu pegava muito pouco mesmo, para reinvestir na marca, mas o montante que eu pegava, eu pagava o meu aluguel, eu pagava os meus gastos pessoais, e eu tava sempre ali, eu não conseguia, não tinha em mente, né, eu não tinha maturidade que hoje eu acredito que eu tenha para que eu fazer a marca acontecer, sabe? Eu não tinha nenhum apoio também, nem financeiramente, nem de psicológico, alguém que pudesse chegar e me pegar e dizer assim, não é assim que funciona, vamos lá, eu vou, né? Não tinha tanto conhecimento na internet, eu tô falando de há 8, 9 anos atrás, e era muito pouco que tinha, e o pouco que tinha, eu acho que nessa época não tinha essa coisa que hoje todo mundo vai lá e procura, né, saber, tô fazendo tal coisa de errado, vou lá e procuro, sabe? Então, né, nessa época não tinha nada disso. E foi muito engraçado que aos poucos eu fui construindo essa vontade de querer saber o porquê que as coisas não davam certo. E aí foi que eu comecei a entrar naquele momento que estavam todo mundo fazendo, que tinha coaches, que tinha várias pessoas que falavam de vários assuntos, mas o que mais me chamava atenção era como ganhar dinheiro. E de todas as vezes que eu paguei uma mentoria, que eu entrei num curso gratuito no próprio YouTube mesmo, todas as vezes era para mim aprender a como sair, né, do 0 a 1 milhão, um exemplo, né? E nesse meio tempo que eu quis entrar em algumas mentorias, eu aprendi muita coisa, que foram coisas muito boas para a vida, sabe? Aprendizados maravilhosos, mas que ainda assim não tinha o que eu fizesse para as coisas darem certo. E eu acabei entrando num limbo que eu não conseguia sair, e eu não conseguia achar o porquê, o que estava acontecendo, tudo que eu fazia. Ai, tudo, sério, gente, assim, ó, tudo que eu fazia, nada dava certo, nada dava certo. Começava a dar certo, mas no final eu não conseguia concluir. Eu não conseguia fazer com que a minha marca, que era o que eu mais gostava de fazer, que a minha marca virasse, né, viralizasse, fizesse sucesso, nada disso eu consegui. Então, foi uma vez que eu tava na internet e eu lembro que eu vi um anúncio, né, de uma pessoa, de um mentor, e esse mentor falou muitas coisas assim, e era exatamente o que eu estava passando naquele momento. E aquilo dali aconteceu assim, eu disse, é isso que vai mudar a minha vida. Eu vou fazer. E assim, sem dinheiro, sem nada, devendo, assim, ó, do zero, a pessoa foi lá e fez, né? Entrou na mentoria, aprendi muita coisa mesmo, mas ainda assim as coisas não andavam. E aí, o que você faz nesse momento? Quando você percebe que não adianta a mentoria, não tem mentoria que te salve, porque aí tu acaba te sentindo uma pessoa inútil, porque tu vê várias pessoas prosperando, tanto financeiramente como na família. Eu sou uma pessoa que
Hoje eu estou sozinha, não tenho uma família minha construída, né? E aí tu para pensar e diz assim, nossa, o fulano entrou lá na mentoria e, nossa, não tinha nada, já tá ganhando 100 mil reais por mês, já casou, já tem filhos e as coisas vão fluindo e comigo nada. O que que acontece? O que que tá acontecendo? Que nada acontece, entre aspas, né? E aí, quando caiu realmente essa ficha, assim, eu comecei a olhar mais pro lado da minha espiritualidade, comecei a querer entender mais pelo lado da minha espiritualidade o que que estava acontecendo. Porque eu só corria atrás do dinheiro, eu achava que depois que eu tivesse o dinheiro, tudo ia melhorar, todas as coisas iam melhorar. E não era, né? Acredito eu, assim, que naquela época eu acreditava, mas hoje eu tenho certeza absoluta que eu não ia conseguir de alguma forma, mesmo não estando dentro dessas mentorias. Eu comecei a me espiritualizar e a entender mais sobre as leis de Deus. E aí foi que eu consegui virar essa chave. As coisas foram acontecendo em 6 meses. Vou dizer assim, ó, a vida mesmo começou a mudar em 6 meses. 6 meses que eu entendi que eu tinha que orar, eu tinha que abrir meu coração para quem, né? Para quem me deu a vida, para quem me colocou nesse mundo. E eu sabia de tudo isso, eu sabia, e eu só não sabia o momento em que eu me perdi, em qual momento eu me perdi. Porque desde pequena eu sempre tive a espiritualidade muito, muito ativa dentro de mim, mas de um determinado tempo eu já não fazia mais nada, eu não sabia nem orar, eu não sabia conversar. E foi um dia que, em desespero, porque a gente aprende ou na dor, né? É muito, muito. É, é muito mais fácil tu aprender na dor do que no amor, né? Porque na dor tu é capaz de fazer qualquer coisa para querer entender aquilo tudo que tá acontecendo contigo, né? E foi quando eu, sim, é, me, me ajoelhei e pedi a Deus, né? Que eu soubesse pelo menos falar com Ele, como pedir para Ele que Ele pudesse me ajudar, né? E foi muito louco porque a partir dali eu não sabia orar, eu não sabia. Quando eu começava a orar, rezar, pedir, né? E querer saber, né? Parecia que tinha uma coisinha que me saía daqui. Não, desse pensamento, aí eu ia pensar lá na pérola que eu poderia comprar e que eu não tinha comprado, no suplemento da academia que faltou semana passada e eu ainda não comprei. E então, assim, ó, eu comecei a perceber que, tipo, havia várias coisas que me tiravam do caminho de Deus, várias coisas que me faziam com que, quando eu queria conversar com ele, eu dispersava o assunto, eu parava, eu dormia, se fosse na hora de dormir, eu dormia. Eu lembro que eu começava a orar, mas em muito pouco tempo vinha vários outros pensamentos, assim, que não tinham nada a ver com aquilo. E eu mesmo dizia assim, meu Deus, eu não tô conseguindo falar, eu não tô conseguindo orar, eu não tô conseguindo expressar. E aquilo constantemente, eu fui lutando com aquilo e consegui, assim, que até como falar, né? Como conversar com Deus e explicar as coisas. E foi o que hoje eu penso que a minha vida mudou, sim, com os ensinamentos das mentorias que eu tive, porque cada uma delas eu consegui tirar um pedacinho, mas a mentoria de Deus foi o que realmente mudou a minha vida. Foi o que realmente eu consegui virar a chave, sabe? E aquela tranquilidade, aquela paz que talvez você também esteja procurando. Você que está em uma mentoria e que não está vendo o resultado, eu só tenho uma coisa para dizer.
você pode e deve procurar conhecimento. Todo conhecimento que você adquire é maravilhoso. Todo conhecimento que você adquire todos os dias um pouquinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, é maravilhoso. Só que se você não juntar tudo isso que você aprende nas suas mentorias com os ensinamentos de Deus, nada vai funcionar. Porque eu fiz 2 mentorias e nessas 2, não, eu fiz mais, bem mais. Mas o que eu me refiro é que uma só dos princípios divinos de Deus e as outras nenhuma fala. Então, você vai entrar para correr atrás, né, do dinheiro. E hoje a gente não, com todos os ensinamentos que a gente tem, com todas as possibilidades que a gente tem, se você parar para pensar um pouquinho, só um pouquinho mesmo, você vai ver que você pegar uma Bíblia e você folhear aquela Bíblia, você vai achar o manual inteiro para sua vida. E a gente não é educado, a não ser a pessoa que é criada dentro da religião, dentro do... uma pessoa que esteja numa religião que seja mais... pessoas mais, assim, crentes, né? Pessoas que vão para a igreja todo domingo, pessoas assim, elas ainda conseguem pegar a Bíblia e ler e entender os princípios, né, de Deus. Mas uma pessoa que tem ali, que vai aqui, que vai ali, depois nunca mais... Eu mesma não tinha, né, não tinha... orientação para ler, mas se você pegar, você vai ver que ali dentro tem todos os mandamentos de Deus, todos os princípios, como que fala o nome? É um manual de instruções da vida. E depois que você aprende que essa é a chave para que para as outras coisas tudo aconteçam, eu vou dizer, não tem mais como a sua vida dar errado. E eu nem sei, assim, se esse vídeo vai ao ar nesse meu canal, mas esse meu canal vai servir para incentivar as pessoas, para mostrar que existe sim um caminho de sabedoria, de alegria, de felicidade, de transbordo, de coisas boas, não só no financeiro, e sim o financeiro também, porque é muito importante a gente ter um financeiro sadio, né? Que você possa fazer as coisas, que você possa ter a liberdade financeira que você procura, porque só assim, só depois que você entende todas as leis divinas e pessoais que tu pode, né, desenvolver, aí a sua vida vai mudar muito, assim como a minha mudou. Hoje, eu não tenho outra coisa a dizer que dentro de 6 meses, tudo que aconteceu, tudo que mudou, coisas que eu nem pensava, sabe? Sair do zero, de endividada, viagens que hoje eu tô conseguindo me proporcionar, é surreal. Não tem como eu há um ano atrás saber que eu estaria dessa forma hoje, né? Então, claro que a gente sempre almeja estar bem, mas não tem mágica, não tem como uma pessoa de um ano para o outro conseguir fazer todas as coisas assim que mudam realmente a vida sem ter esse conhecimento, sem ter essa entrega, né? Essa clareza de que você sim pode, você é merecedor, você nasceu para viver coisas maravilhosas, mas que se você não colocar Deus acima de tudo, né? Você não é que você não vai evoluir, você pode, não é uma coisa que diga assim, ai não, minha nossa, não, se eu não, né? Até porque tem muitas pessoas que que não creem, né, em nada e são super bem-sucedidas, super bem, sabe? Mas alguma coisa ali, naquela vida, alguma coisa não vai funcionar.
porque a gente tem o costume de dizer assim, porque eu prefiro a felicidade do que o dinheiro. O fulano tem dinheiro e não é feliz. O fulano tem dinheiro e vive num hospital, um exemplo. Crenças que às vezes a gente nasce, né, cresce ouvindo das pessoas mais antigas, né, da nossa família, mas não que seja verdade, mas são pessoas às vezes que realmente podem ter a maior fortuna da vida e não tem saúde, não tem felicidade, porque pode ser que falte sim um pouquinho de espiritualidade ali e cada um tem suas escolhas e tá tudo certo, né? Mas a gente não pode pegar e se basear, né, nessas questões. Eu acredito muito que nós, seres humanos, ainda mais agora nessa era que a gente está vivendo, que muitas coisas tu acaba aprendendo, né? Tanto aqui na internet quanto em qualquer outro lugar. Então, eu acredito sim que a gente possa evoluir cada vez mais. E é isso. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, desse desabafo, desse primeiro vídeo aqui do canal. Pode ser que as coisas comecem a tomar outros caminhos. Pode ser que não seja só esse tipo de vídeo e que eu venha a postar aqui, mas eu acho que eu precisava falar assim, foi um desabafo, algo que eu senti, que eu precisava transmitir o que eu estava vivendo. E sim, tenho outros projetos, tanto da minha marca de acessórios, que eu dei uma pausa nesse meio tempo, porque como eu falei, eu queria fazer várias coisas, tudo ao mesmo tempo, e eu acabava não fazendo nada, eu era aquela pessoa que procrastinava e ainda procrastino, luto muito sobre essa procrastinação que ainda assim habita em mim algumas vezes, e a gente tem que estar sempre se modificando, sempre querendo evoluir, tentando cada vez mais para que as coisas possam acontecer e ir cada vez mais melhorando. Então, já quero deixar o meu agradecimento para as pessoas que conseguiram e ficaram até aqui o final. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, né, se inscrevam aí no canal, curtem, compartilhe, não sei se, né, vocês acharem que foi válido, e até o próximo vídeo. Tchau!